Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Cláudia e hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, a Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood. Então, deixa eu falar pra vocês que isso aqui foi uma coisinha maravilhosa que eu achei, porque vocês sabem que eu comecei a ler os gregos lá do início. É uma história muito longa pra eu contar, mas assim, faz sentido dentro do modo como eu penso. Que um dia talvez eu possa explicar para vocês. Eu comecei a ler os gregos e eu quero sempre ler assim outros livros que deem continuidade a essas leituras ou que se relacionem com essas leituras. E então eu achei a Odisseia de Penélope, que conta a história da Odisseia segundo a visão da mulher de Odisseu, que é a Penélope. Claro, isso não é um grego, isso não é uma literatura clássica, não tem importância, não é o meu objetivo só ler gregos, até porque tem que ter uma certa quantidade de paciência para ler literatura da mesma forma, sempre igual, entre aspas, né? Um autor nunca igual ao outro, os clássicos sempre os autores clássicos sempre eram instigantes diferentes, mas a gente tem que ler com uma certa dose de vamos lá, vamos encaixar essa leitura naquele tempo, porque os clássicos eles podem ser muito bons, mas podem ser muito ruins também, no sentido de que são muito diferentes do jeito como a gente está acostumados a ler. Voltamos então para falar que eu li a Ilíada e li a Odisseia, vou ler outros gregos, mas eu tive vontade de ler então a Odisseia segundo Penélope. E foi uma grata surpresa esse livro, porque ele é uma sátira à história toda que aconteceu com Odisseu e com Penélope. E ela nos dá uma outra visão da história, uma visão crítica, que obviamente Homero falou das peripécias de Odisseu de acordo com a cabeça de um homem da época, cuja esposa tinha que ser uma esposa casta, uma esposa de um herói, né? Esposa pura. As outras, enfim, talvez fossem mulheres não tão puras assim, mas as dos heróis, pelo menos, tinham que ser mulheres puras, mulheres castas. Enfim, ela dá outra visão da história. Para começar, a nossa Penélope aqui, ela é um fantasma que vive no Hades, que é uma espécie de paraíso grego, só que ela tá lá há milhares de anos já. E então ela encontra as almas dos antigos heróis, das pessoas que fizeram mal a ela, de pessoas mais modernas. E ela caminha pelo Hades e encontra de vez em quando a alma de por exemplo, de um pretendente que foi dela, né? Que foi morto pela flecha de Odisseu. E o cara tá o cara aparece para ela com uma flecha ainda grudada aqui no pescoço, sangrando. E ela quase que diz outras palavras: Meu, deu, né? Chega disso, para com essa palhaçada, volta a ser um fantasma normal, tira esse sangue todo da cara e vamos conversar. E então ela narra a sua história a partir desse viés de fantasma. Ela conta que ela casou com Odisseu muito jovem, que na época faziam-se torneios para se escolher o marido da filha. Então o campeão dos torneios, dos jogos, seria o pretendente da filha e moraria com o sogro e no futuro ajudaria digamos assim, a defender a casa do sogro e a pátria do sogro, caso o sogro fosse rei, como era o pai de Penélope e Odisseu. Então, Odisseu ganha Penélope numa disputa. Ela conta a história da noite de núpcias dela, que ela é uma menina de 15 anos, inexperiente, só que ele foi muito paciente com ela. Ele foi muito jeitoso com ela
nessa história. Então ela se apaixona imediatamente naquele momento. Só que em seguida ele é chamado para a guerra de Troia, porque ele tinha feito uma promessa ao pai de Helena, que é prima de Penélope, que ele ajudaria o marido de Helena caso esse marido precisasse. Enfim, a história de Odisseia, vou deixar nos cards daqui, ou aqui eu não sei, acho que é aqui. Odisseia, e também vou deixar o link para Ilíada, para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem essa história. Mas, enfim, ele tem que partir para o seu caminho, para a Guerra de Troia, e o livro é narrado, então, assim, o que ela sentiu ficando em casa, como ela estava grávida, teve o filho antes dele partir, e como a sogra era uma megera e não deixava ela fazer nada, e como a ama, a cuidadora de Odisseu, que era uma escrava, a Ericleia, como também tratava ela como criança e tirou dela o filho. Então a Ericleia cuidava do filho de Penélope e era uma menina inexperiente, a sogra maltratando, ela naquela casa cheia de escravos, ela não tinha o que fazer, era uma vida muito entediante, muito chata. Ela recebeu um vaticínio, digamos assim, que Odisseu ia voltar da guerra. Só que foram passando os anos foram indo, 10 anos se passaram, se soube do final da Guerra de Troia, os heróis voltaram e cadê Odisseu? Odisseu não voltou. Odisseu ficou perdido em algum lugar do mundo. E os pretendentes começaram a chegar na casa dela e quererem disputar a sua mão. E ela descobre que eles querem a sua mão, querem casar com ela, não porque a achassem bela, uma mulher esplendorosa, de grande valor. Não, queriam a herança dela. Os pretendentes tinham noção de que se Odisseu não voltasse da guerra, aquilo tudo pertenceria a ela e ao filho. O filho assumiria aquilo só adulto. Então, quem casasse com ela antes do filho ter essa possibilidade de herdar esses bens, ficaria muito bem, porque Odisseu era rico. Então, o plano dos pretendentes era, quem sabe, casar com uma viúva rica e depois matar ela. Ela morrer de causas naturais e eles herdarem toda a herança de Odisseu. Ela sabe disso, ela é uma mulher inteligente e ela passa todo o tempo dizendo assim, que a Helena era uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, arrogante para mais de metro, se achando a última bolachinha recheada do pacote da melhor bolacha, da bolacha mais gostosa que você achar. Helena era essa mulher linda e arrogante, mas ela era inteligente. Então, que ela soube ir lidando com esses arroubos desses pretendentes que tinham lá passados 20 anos, né, a idade do filho dela. Mas a coisa começou a ficar insustentável. O filho começou a ficar muito brabo com isso. Ao invés de ele estar preocupado com a sua mãe, ele estava preocupado com a sua herança. Tudo isso é contado com muito humor. Ela relata assim, filhos adolescentes, como é difícil lidar com esses filhos adolescentes. E Penélope, então, faz aquele estratagema de tecendo uma manta pro seu sogro Laerte, e de noite ela desfaz a manta com a ajuda de 12 escravas que ela escolheu a dedo, que eram as mais belas da sua casa, porque ela também pegou essas escravas como espiãs. Ela fazia com que essas escravas circulassem pelos pretendentes, porque ela é uma mulher casta, ela não podia aparecer tanto assim. E essas escravas acabaram sendo estupradas pelos pretendentes e algumas se apaixonaram por esses pretendentes. E essas mulheres ajudavam a sua ama a desfazer a manta de noite, porque a questão era a seguinte: ela tinha prometido aos pretendentes que casaria após terminar aquela manta, que era uma mortalha, na verdade. Só que ela desmanchava à noite, no outro dia de manhã tinha que refazer, então nunca ficava pronta. Levou 3 anos para uma das escravas tá com a língua nos dentes e entregar que ela era um estratagema. Eu não vou dar mais detalhes, mas assim, o que eu queria dizer é que o livro é muito bem humorado. E ele passa ponto por ponto da Odisseia de uma forma uma forma crítica, bem humorada, e levanta a hipótese de Penélope não ser tão casta assim como pintam na Odisseia. E tem tiradas ótimas, eu vou ler algumas aqui pra vocês, espera um pouquinho. Por exemplo, ela tá falando do Asfódelo. Asfódelo
é um campo em que ela caminha, onde as almas passeiam no Hades. Ela diz assim: embora nunca tenhamos primavera por aqui, nem outras estações, dá para desconfiar de quem projetou esse lugar. Já mencionei o fato de que não há nada para comer aqui, a não ser asfódelo, mas não tem do que reclamar. Ela fala que Helena quando virou alma e foi para o Hades, ela tomava banho, tirava roupa. A Penélope dizia pra Helena: mas vem cá, tu é espírito, tu não precisa tomar banho, e muito menos tirar roupa. Daí a Helena dizia: mas assim, esses homens que se sacrificaram por mim na guerra de Troia, eles merecem um pouco de alento. Então andava Helena pelos campos de asfódelos e as almas de homens iam atrás dela, sedentos por olharem aquela beleza, e ela se desnudava para tomar banho lá no paraíso grego. Eu quero dizer para vocês que talvez não tenha graça eu contando aqui, mas tem muita graça lendo. A Penélope fala sobre sua vida pregressa, anterior ao casamento, que o pai tentou jogá-la ao mar, jogou-a efetivamente, mas ela foi salva por uma revoada de patos, e daí ela foi chamada de a patinha. Que bobagem! A patinha. É engraçado a gente ver isso num livro que retrata um épico grego. É isso. Aqui atrás, olha o que diz: potente como uma maldição. Um belo exemplo de sagacidade e de humor de Atwood. Com as criadas mortas fornecendo um coro grego, Penélope surge através dos séculos para criticar ferozmente sua prima Helena de Troia, julgar Odisseu e até fornecer um ponto de vista feminista com o qual Homero nunca poderia ter sonhado. Tem isso. Tem a parte da crítica feminista à Odisseia, que é sensacional. Eu vou retratar aqui porque ela não interfere não é spoiler. Apesar de que spoiler da Odisseia é fogo, né? Mas assim, na Odisseia, vocês vão ver nos cards que eu já deixei, as 12 escravas de Odisseu e de Penélope são mortas por Odisseu. Isso fica meio inexplicado na Odisseia, por quê? E aí que tá o viés feminista, do livro, que ela diz assim, que na verdade foram os homens machistas querendo acabar com o culto da deusa mãe, introduzir um deus pai. Sim, nos povos de antigamente, não sei se já os gregos ou gregos muito primitivos ou povos anteriores aos gregos que formaram a Grécia posteriormente, que cultuavam deusas mulheres. Existem várias estatuetas de povos anteriores, primitivos, que era provável que o culto fosse para a deusa mãe. Então ela se aproveita desse conhecimento e diz que, para usar um teor feminista, dizendo que sim, que Odisseu matou as escravas porque ele fazia parte daquela classe de homens machistas querendo acabar com o culto da deusa mãe e para sobrepor a este culto um culto machista a um deus homem. E eu acho muito engraçado ler isto num livro que seria uma crítica, seria uma revisão da Odisseia. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra contar pra vocês. Leiam, é bom, é muito bom. Eu não posso dizer que é um dos melhores da vida, mas posso dizer que sim, é um livro excelente. É bem curtinho de ler, bem rápido, bem agradável e vale muito a pena. Indico muito para vocês. É isso, e se vocês gostaram do vídeo, deem joinha, inscrevam-se no canal, não esqueçam de apertar o sininho, porque isso é importante para mim e eu te agradeço, porque me ajuda a fazer o canal crescer e aí a gente pode levar literatura para todos os cantos desse país. Quanto mais pessoas curtirem, mais esse vídeo é espalhado pelo YouTube e as pessoas ficam conhecendo mais um canal de literatura. Não esqueçam de deixar seus comentários. Já leram esse livro? Não leram? O que acharam? Leram Ilíada? Leram Odisseia? Qual revisão de qual livro vocês leram e gostaram? Fala comigo aí que eu te respondo.
Obrigada por me seguir até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima.